Você sabia que muita gente deixa de alcançar o sucesso profissional na área pública porque não conhece as chamadas regras invisíveis da burocracia e da política? E que inovar é praticamente um requisito indispensável para esse sucesso. Olha, a coisa não está fácil para o serviço público. A gente vê notícias aí nos grandes jornais dizendo coisas como o serviço público é caro e ineficiente. E aí nós vemos aí propostas passando pelo governo e pelo Congresso no sentido de impor o ponto eletrônico para todo mundo, pessoas que podem ser demitidas por falta de desempenho, a reforma da Previdência, o fim da estabilidade. Por isso que eu quero te apresentar nessa semana Servidor Inovador, um método que vai te ajudar muito a lidar com tudo isso e alcançar esse sucesso profissional, seja ele qual for. Aquele cargo que você quer alcançar que você não conseguiu, subir na sua carreira, ser chamado para ocupar uma função especial, participar daquele projeto que você sempre quis, ou ter a sua própria equipe. Coisas assim como também ter mais reconhecimento, as pessoas darem o devido valor que você merece, você ser convidado para participar de palestras, dar cursos e até ganhar um dinheiro extra com isso. Por que não? Ou mesmo empreender na área pública, seja o que for a sua ideia de sucesso, esse método vai te ajudar bastante. Agora, a gente precisa fazer uns combinados aqui. É importante que você assista os 3 vídeos nessa semana, porque nos 3 vídeos tem elementos fundamentais para você conhecer esse método. E não precisa ter pressa. Em cada vídeo você vai aprender algumas coisinhas, alguns truques, atalhos, insights para você poder então entender os próximos vídeos. Bom, agora eu vou te falar como é que chegamos até aqui. Eu sou Cris Ferri, servidor de carreira da Câmara dos Deputados há 26 anos e a maior parte deles trabalhando com inovação. Eu coordenei alguns projetos como Maratonas Hackers, são aquelas atividades colaborativas com inovadores que nós juntamos aí servidores públicos e políticos para trabalhar em projetos aí que estão transformando a área pública. Um desses hackathons, que nós chamamos, foi um hackathon global envolvendo parlamentos de outros países. Também coordenei o programa E-Democracia, que já faz 10 anos. É um projeto de participação social no processo legislativo e nós temos algumas leis brasileiras que já foram construídas nesse modelo, como por exemplo o Marco Civil da Internet e o Estatuto para Pessoas Portadoras de Deficiência. Também fui um dos fundadores e o diretor, por 4 anos, do Laboratório Hacker da Câmara dos Deputados. Foi o primeiro laboratório de inovação em parlamentos do mundo e o primeiro com este formato, laboratório de inovação em órgão público no Brasil, meio que inaugurando todo um movimento de laboratórios em órgãos públicos que nós temos no nosso país, que muitos deles vieram, por exemplo, da ideia de experimentação em órgãos públicos na Europa. Também participo de projetos internacionais, como o projeto de Crowd Law, a ideia de usar a inteligência coletiva para a elaboração de leis e políticas, coordenado pela professora Beth Novak, que dirige o GovLab da Universidade de Nova York. A professora Novak, ela é conhecida como a mãe do governo aberto e foi uma honra para mim receber essa opinião sobre o meu trabalho. Cristiano é raro profissional que combina a habilidade para inovar com conhecimento profundo sobre instituições e a paixão pelo interesse público. Sabe traduzir a linguagem e as práticas da burocracia, dos juristas, tecnólogos, políticos e cidadãos. Eu tenho admirado ele e seu trabalho há muitos anos. Embora eu seja uma pessoa, um profissional da prática, de aprender fazendo, eu também sempre, de uma forma paralela, investi em conhecimento. Tenho 4 cursos de pós-graduação e um deles um mestrado em políticas públicas, que foi muito importante para o meu despertar para a inovação na Universidade de Londres. E fiz meu doutorado em ciência política e sociologia, sendo parte dele realizado na Universidade de Harvard, dentro de um instituto destinado à inovação e democracia digital. Participei também de palestras, eventos e congressos mundo afora, e sempre com a oportunidade de conhecer pessoas muito interessantes e conhecer projetos aí que são realmente
inovadores. Tive a oportunidade de participar de 2 TED Talks e muitos desses projetos que eu coordenei foram considerados referências mundiais, inclusive com alguns deles ganhando prêmios. Então, vamos ao que interessa? Vamos conhecer esse método? Olha, no começo da minha carreira eu batia muito a cabeça. Era realmente uma frustração lidar com a burocracia, a política era decepcionante, eu não conseguia avançar e não conseguia subir na minha carreira. Mas aos poucos eu fui aprendendo a conhecer essa linguagem do Estado e desenvolvendo aí algumas técnicas e aprendendo também algumas ferramentas, a usar algumas ferramentas da inovação. Com o tempo eu desenvolvi uma coisa que se chama senso de oportunidade. E isso me fez deslanchar na carreira e eu consegui resultados bem concretos, que me deixam com um sentimento que, a gente sabe, é muito raro no serviço público, de realização. E com isso muita gente me procurou e me procura querendo dicas. Basicamente as perguntas são as mesmas. Cristiano, como você fez isso? E como eu posso fazer aqui na minha situação, no meu órgão, com esse problema que eu tenho? Eu passei a gastar um tempo enorme trabalhando e ajudando essas pessoas. Depois eu criei uma oficina que eu pude então colocar isso de maneira mais sistemática, mais organizada para os alunos. E aí eu vi que o que funciona bem para mim também funcionava e funciona para os alunos. Olha só o que disse a Flávia, uma aluna minha. Para sobrevivermos no mundo atual em que mudanças acontecem de forma constante e rápida, precisamos inovar. A oficina Servidor Inovador, ministrada pelo Cristiano, nos mostra, de forma não apenas teórica, como também prática, que é possível fazermos inovação no governo. Ele traz, de forma simples e brilhante, exemplos práticos de como inovar, despertando nos participantes a vontade de implementar inovação no governo. Depois de um tempo trabalhando com esse método, com esse conteúdo e testando ele bem, eu consegui transformar ele num conteúdo digital, para que pessoas como você pudessem acessá-lo. Eu acredito que todo servidor pode ser inovador. Ele precisa apenas entender esses atalhos da burocracia, implementar umas ferramentas, com isso ele vai poder trabalhar com mais qualidade, conseguir os resultados que deseja e receber o valor que realmente ele merece. E olha, nas minhas andanças por aí, em palestras, em órgãos públicos, no Brasil e no exterior, os problemas são muito similares. É basicamente a mesma coisa. É a política de baixa qualidade que emperra a evolução de alguns projetos. É a área jurídica que dificulta a aprovação de fases necessárias para alguma inovação. É o controle interno que breca, é o chefe que não deixa avançar, é a tecnologia que não apoia e assim vai. Você conhece esses problemas. Por isso que esse método te ajuda a lidar com tudo isso aí de maneira bem pragmática. Eu andei pesquisando cursos e processos de capacitação para inovação na área pública e eu fiquei desapontado de saber que são muito poucos. E poucas pessoas têm acesso a eles. E alguns deles são incompletos, eu acho que faltam etapas, faltam partes importantes. E alguns são muito voltados para autogestores ou são muito acadêmicos. Nesse método, então, eu desenvolvi 3 pontos que são diferenciais. Primeiro deles, eu sou um servidor, ou seja, alguém que conhece a máquina, muita experiência com a área política e como lidar com a burocracia. 2, eu sou um servidor que faz inovação, não sou um teórico, tenho resultados concretos. Gosto de botar a mão na massa, é isso que importa. E terceiro, também invisto em conhecimento. Eu tenho um radar ligado para conhecer as melhores práticas nacionais e internacionais, trazer esses conceitos e adaptar para os meus projetos e compartilhar com os meus alunos. Por isso que eu desenvolvi esse método que é bem prático, de um servidor que entende as dores de gestores, servidores e outros interessados na área pública, com algumas ferramentas bem práticas e alguns atalhos que realmente funcionam. E você, também acha que pode inovar? É sobre isso que vamos falar no próximo vídeo. Afinal, esse vídeo já está ficando longo demais. Eu queria que você, enquanto isso, conhecesse os meus canais nas redes sociais, o YouTube e o Instagram. Mas antes de ir embora,
eu queria que você me respondesse a seguinte pergunta: o que você gostaria de fazer na área pública que você não fez ainda? Que objetivo você gostaria de alcançar? Compartilhe aqui comigo colocando nos comentários abaixo. Também quero saber sua opinião sobre esse vídeo, o que você achou. E adorar saber. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço!